Você sabe que no passado, as famílias tinham suas crises também muito grandes. Mas por que isso? Porque tem muita confusão. Quando a gente está falando de família, a gente está falando de homem, está falando de mulher, está falando das dificuldades que os homens têm de se relacionar com as mulheres, das mulheres com os homens, dos filhos. É muito babado de família. E aí você vai ver assim as nossas dificuldades do dia a dia. Eu quero mostrar aqui alguns vídeos para você entender os porquê tanta confusão de uma forma um pouco engraçada. Vamos assistir esse primeiro vídeo aqui. Os homens, nós homens. Hoje nós vamos falar. Peraí. Nós homens temos. Nós homens. Volta aí, segura esse vídeo. Olha o que eu quero te dizer aqui. Volta em mim, a tela em mim, por favor. Nós homens temos muita dificuldade com a questão do relacionamento dentro da família e especialmente com a nossa mulher. É um negócio aqui desafiador. Para isso, fizeram um curso. Vamos ver aqui para ajudar alguns homens. Vocês têm que participar mais das tarefas de casa. Ó, primeiro exemplo aqui. Você chegou de mochila do trabalho, entrou na sala. Onde você coloca a mochila? Em cima da mesa. Claro que não, cara. É no chão, não é, professor? Tá errado. É pra colocar dentro do armário ou então no escritório. Essa daí é pegadinha. Você tomou um copo de água na sala. O que você faz com o copo? Não pode deixar na sala. Isso, tem que levar pra cozinha e colocar em cima da pia. Claro que não, cara. É dentro da pia, né, Olha professor? só. Tá errado, gente. Tem que lavar o copo. Tomara que não caia na prova, senão eu não Ó, sei agora se presta eu acerto atenção, hein? A ou não. última questão. Você entrou no banheiro e percebeu que o vaso tá sujo. O que você faz? Tem que dar descarga. É, e não pode usar mistura de produto pra limpar, não. Tem que usar pique cloroforte pra deixar Olha bem só. branquinho e matar as Esse bactérias. produto é bom mesmo, professor. Já usei. E não pode deixar o chão do banheiro molhado, né, professor? Ah, então faz o quê? Ué, Limpa com a toalha dela. Claro que não, cara. Tem que usar toalha de rosto, né, professor? Tá errado, né? Muitos homens. Tem mulher que olha para nós homens e diz assim: esse homem só pode ser retardado. Não é possível. Não é verdade? Quantas mulheres estão aqui? Não dá essa impressão assim que às vezes a gente homem é meio retardado? É só impressão. E é único. Outra coisa, como é que os homens veem as mulheres? Vamos ver assim, qual é o olhar dos homens em algumas situações com as mulheres? Vamos ver esse vídeo. Escala 7x7. Tira uma foto minha aqui. Agora tira uma foto minha entrando, né? Tira uma foto minha saindo. Ela tem mais fotos dessa ilha do que o próprio Google Earth. Enfim, vou poder descansar um Oi, pouquinho. tira uma foto pra Vou mim. Agora muda o lado. Vamos tirar daqui, ó. pro outro lado. É a mesma praia, amor. Não é, mas o ângulo é diferente. Vai Tá. mudar. Mas você já pensou em dizer não pra Tá ela? maluco? Eu não mexo com esse tipo de bruxaria. Não. Agora eu vou amarrar aqui pra tirar só a foto do maiô. Vai ficar diferente. Ficou diferente? Ficou muito diferente. Nossa, completamente. Aqui na pontinha. Se eu sofro... Você vai ficar reclamando? Não. Ó, Olha meu aí. advogado tá falando pra eu não comentar essa pergunta. Outra, tá bom, amor? Isso era pra ser regulamentado, sabe? Mas não tem lei pra isso, aí as mulheres fazem o que elas querem. Eu tava até pensando em comprar um drone pra mim, mas eu não vou comprar, não. Olha por só. quê? Porque senão eu vou ter mais trabalho. Mandar um recado pros homens aqui. Ih, meu advogado falou pra eu não responder essa, não. Tá feio o negócio. Olha, gente, mulher, como diz o poeta, é um bicho estranho, né? Porque elas querem foto de todo jeito, de todos os ângulos, e a maioria dos homens diz, para que tanta foto, né? Você abre um celular de uma mulher, 10 milhões de fotos de todos os lados, exatamente. E aí, como é que a mente dos homens vê isso, né? Fica mais ou menos assim, meio fora de órbita como esse aí. Agora, você percebeu como os homens naturalmente irritam as mulheres? Quem aqui que seu marido, você percebe assim, às vezes te irrita mesmo? Levanta sua mão assim. Olha, faz assim, deixa eu ver aqui, olha. Isso. Só isso. Olha, aqui. Cadê o microfone? Eu pedi o microfone, cadê? Aqui. Ela disse apóstolo aqui, então ela quer falar. Ele te irrita? Demais. Conversa. É conversa, eu também concordo. Elas é que são irritadinhas e ficam com raiva da gente, não é verdade? Com certeza. Isso, segue. Quem mais? Ele te irrita? Sim. Meu Deus, esse menino tão bonito, tão cara levita, de excelência, te irrita? Irrita? Tu tem vontade de fazer o quê? Orar. Quase que a mão dela faz assim. Orar. Vamos ver o que os homens podem fazer, que é natural, que parece que os homens têm esse DNA de irritar as mulheres. Será que tem? Será que está no mundo como um todo? Vamos ver.
Até no mundo animal a gente vê que esse negócio não é brincadeira, né? Ok. Agora, as mulheres são extremamente eficientes, né? Por que dá tanta briga no casamento? Vamos ver a eficiência das mulheres e a nossa, digamos assim, reflexologia. Como nós somos reflexivos quando vamos fazer alguma coisa que precisa de atenção. E você vai ver, não sei porque as mulheres são tão rápidas. Veja isso aí. Diz que uma mulher proativa pode casar com um homem lerdo. Que é para um ensinar... Isso! A mulher proativa fala pro marido, vamos, vambora, rapaz! E o marido fala assim, calma. Ele tá tentando desembrulhar ali e não O mundo consegue. vai acabar hoje não, calma. E ela olha Você no tá muito telefone, no nervosa. celular. Ela fala, o mundo acabou, foi ontem, sua lesma. O que a vida quer ensinar pros dois? Para um, pro proativo, a vida quer dizer o quê? Calma, diminui, você vai infartar. Tá ansioso demais. E o que a vida quer dizer pro lerdo? Acelera, sua lesma. Eu nem vou perguntar se seu marido é assim, né? Aí você pergunta, essa aí ainda deu um beijinho nele, né? Mas imagina você no dia a dia, e aí as mulheres têm uma proficiência muito grande, né? E elas fazem, elas agem, Deus deu essa habilidade. E aí quando é casada com um ser lesmático desse, realmente vai dar bronca. Agora, você já viu as mulheres, tem mulher que dá de paga de louca? Você paga de louca com umas coisas absurdas, e especialmente ciúme. Será que você não é uma dessa aí que tá pagando de louca? Olha aí. Sabe que tu é só meu! Já falei pra não postar foto, já falei pra não postar história de bumerangue bonitinho! Eu sou assim, cara, tu já me conheceu assim! Sabe que tá... Olha só, deixa a imagem aí, eu não sei se você entendeu. Ela tá dando uma de louca, enciumada com esse marido lindo dela. Bota de novo, pastor Bruno. Sabe que tu é só meu! Ninguém... Já falei pra não postar foto, já falei pra não postar história de bumerangue bonitinho! Eu sou assim, cara, tu já me conheceu assim! Sabe que tá... Eu tenho certeza que não tem mulher nesse padrão aqui. O bicho feio... Não tem nem bunda no caso desse aí. E ela tá pagando de louca, de ciumenta, maluca. E o cara fica olhando assim, essa mulher é maluca mesmo. Mas os homens também fazem muitas maluquices. Agora, dentro dessa eficiência das mulheres, especialmente as mulheres mais coléricas, elas têm uma expectativa. Às vezes elas querem que o marido tenha umas ações resolutas e blá, 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 blá. E às vezes elas não casaram com esse tipo de marido. Então você tem que ver que você pode ser uma mulher colérica, ativa, proativa, resoluta, igual aquela que a gente viu ali, mas você pode ter uma alta expectativa e ter casado com um homem errado, e você vai ter que lidar com isso até que ele se acelere um pouco mais. Vamos ver, é rápido, preste bastante atenção nesse vídeo. Como a mulher colérica espera... Olha, você vai ver de novo esse vídeo, ele é rápido. A mulher colérica, ela quer que o marido resolva as coisas assim, ó. Resolveu! Só que você casou com um lesmático, assim. Ok. Você acha que você é um marido assim, lento? Aposto. Tá até rouco agora, olha só, bora. Tem que perguntar pra ela. Tu tá rindo muito, eu acho que tu te viu ali de alguma maneira. Vocês são casados? São casados? E aí, esse homem é lento ou é rápido? Ele é lento. Eu sou colérica. Então você se viu ali, né? Amor, resolve esse negócio, vai lá. Amor, você vai fazer assim, 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 assado dele. Eu tiriri, calma, mulher, que o mundo não morre assim. Cadê? Aqui vamos ver as jovens. Você é uma jovem proativa, assim? Considero não tanto como minha mãe. Ah, sim, mas tu sabe que tu vai aprender, vai ser igual ela, né? Eu tô achando. Você é casada ou solteira? Solteira. Tá orando por alguém? Papai tá bem aqui. Tá orando por alguém, essa tua filha? Orando. Tá orando, olha só. E essa outra aqui também. Eu tenho que aproveitar esses momentos para lançar essas meninas. Não tá orando com ninguém, ainda é muito criança. É isso mesmo. Mas
Se você é proativa, você tem que ver que até o marido que você escolhe, que é aquele homem que quer decisão, isso, aquilo, outro. Mas eu quero te dizer que às vezes, muitas vezes esse homem mais calmo, mais tranquilo, ele é o teu equilíbrio. É ele que vai impedir de você meter muita enrascada. Tá confirmado aqui? Olha aqui. Confirmado. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, vamos aplaudir, gente. É isso aí, olha aí. 90% eu ajudo ela em casa. Olha aí. Isso aí. Isso aí. Agora, qual é o nosso papel de homem? Hoje nós vamos falar, porque às vezes a gente fala, as mulheres se sentem, a Bíblia fala muito sobre a questão da sabedoria das mulheres, mas e os homens? Qual é o papel do homem no casamento? E a gente está nesse seminário família e a gente quer ver algumas coisas importantes sobre esse papel do homem. Vamos ver esse vídeo. O homem tem que ser 3 coisas para sua mulher. Se ele não for, ele não é homem. Primeiro, ele tem que ser o escudo dela. Se tu não é o escudo da tua mulher, tu não passa de banana. Segundo, o homem tem que ser o provedor da sua casa. Ah, mas minha mulher ganha mais. Eu vou ser o provedor. Não importa. O que é ser provedor? Paga água, paga a luz, paga o aluguel da casa, paga a prestação da casa, paga o carro. As mulheres dizem... O que para mim? Fica sem nada, rapaz. Mas você é provedor. E isso. O dinheiro dela é para investir. As mulheres dizem o quê, gente? O dinheiro dela é para você projetar para o futuro. Terceira coisa, o homem tem que ser para sua mulher um defensor na rua. Ele tem que ser um leão. É, meu irmão. Você tem que ser um leão. Se alguém tentar tocar na tua mulher, defenda ela. Se alguém falar dela, defenda ela. E se for minha mãe, defenda ela. Porque ela é a sua própria carne. Não deixa sua mãe pisar na sua mulher, não, rapaz. Seu frouxo, filhinho da mamãe. Ele falou o que eu não tenho coragem de falar nessa igreja. Mas está assim, é uma peste, está empestado de homens, filhinhos de mamãe e que são ausentes de sua casa. Qual é o papel do homem? Vamos ouvir essa outra terapeuta falando também sobre o papel de um homem dentro de uma casa. Se você não for o homem que acorda antes da sua esposa para fazer o culto, já está errado. Se você não é um homem que ora mais com ela, já está errado. Porque você foi criado para ser o sacerdote do lar. Exato. Se você não jejua mais do que sua esposa, já está errado. Porque você é sacerdote no original do latim, quer dizer pontifex. O homem vem do pontifex, de ponte. O homem foi criado para ser uma ponte entre a mulher, entre a família e Deus. Tanto que o sacerdote era aquele que levava o sacrifício, que levava a adoração. O homem é o que leva a adoração ao Senhor. Ulisses, quando os homens se desconectam de Deus, eles se desconectam de si mesmos. Você deixa de saber como é homem, porque você se desconectou do Deus Pai. Quando você se desconecta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você perdeu toda a sua clareza de identidade de como é ser um homem. A desconexão de Deus te leva a uma desconexão emocional, moral e física. Então os homens se perverteram em todas as esferas. Porque quando o homem se desconecta de Deus, ele não entende mais sobre dignidade, sobre honra, sobre lealdade, sobre aliança. Aliança não é esse trem de metal que você põe no dedo. A aliança está na alma, no espírito e no coração. E se você falar isso com um homem hoje em dia, ele nem entende. Você está vendo a importância de nós homens dentro de uma casa e dentro de uma família? O nosso equilíbrio como homem, como papel. E é isso que hoje eu quero, nessa ministração, nesse tempo em família, nesse culto de família, a gente vem à casa do Senhor para aprender sobre as coisas de Deus. Como as famílias bíblicas viviam, como os homens. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Adão. O que é essa síndrome de Adão que afeta todos nós? Por exemplo, quando a gente olha, começa a ver as famílias bíblicas, e nós temos visto esses dias, por exemplo, a gente olha para a família de Abraão, a gente vê que o Velho Testamento fala desses homens, e Abraão, nós vemos que foi um homem que se tornou ausente em algumas coisas. Hoje, o problema que existe no Oriente Médio entre árabes e judeus, entre islâmicos e judeus, está no fato de que Abraão, Sara como esposa, muito forte, muito dominante, ela entra na relação, ela bota uma mulher na cama para gerar um filho, porque ela era mulher estéril, e não foi essa a ordem de Deus. Então, às vezes, a gente pode, como pessoas que está
mesmo diante de Deus, acreditando nas promessas de Deus, a gente fazer coisas erradas. E Abraão trouxe um problema secular, porque deixou que a mulher tomasse as rédeas. Síndrome de Adão. Outro homem também que nós vamos ver, Isaac, filho de Abraão, ele tinha o pai como modelo. Isaac também foi um homem em que Rebeca, sua esposa, ela tinha o governo geral da casa. Ele não conseguia dominar os 2 filhos, e por conta disso, a esposa também era uma mulher que teve mau caráter. Ela roubou a herança que pertencia ao próprio filho e deu para o filho mais novo. E meteu os filhos numa ira sem fim. Onde estava Isaac? Isaac estava ausente e a maldição entrou na vida e na família. Outro homem também que nós vemos, Jacó. Olha só, ali Abraão, Isaac e Jacó. Perceba que nós podemos perpetuar a maldição da casa dos nossos pais. Jacó também, ele teve 2 mulheres, né? E isso foi um contrato lá que ele se enroscou. E essas mulheres brigavam muito, esses filhos, ele não tinha controle nenhum, essas mulheres tinham governo. A gente tem falado nessas últimas semanas sobre os problemas dessas famílias. Tá, mas é só sobre os problemas? Não. Quais foram as soluções? O que Deus mostrou a esses homens é o que a gente tem que falar e que você precisa entender. Nós vemos também um outro homem na Bíblia que também tomado com a síndrome de Adão, que era o rei Acabe. Acabe e Jezabel. Olha a cara desse homem de acabado. Acabe. Mas olha o olhar dela, serpentino, né? Ela era uma mulher muito sagaz, ela era uma bruxa, na realidade. Ele era rei de Israel e ele casou com essa mulher pagã que trouxe todo tipo de bruxaria para dentro de Israel e toda a maldição. Ele se enroscou em muitas coisas e ela, na realidade, virou a rainha. Então, quando a gente fala de Jezabel e Acabe, que é um casal bem disfuncional na Bíblia, nós vamos ver quantas destruições quando a família fica disfuncional. Uma família disfuncional é quando um está funcionando no papel e o outro em um outro papel. E a gente quer mostrar para você o que a Bíblia diz. Porque se a gente seguir o modelo bíblico, o modelo que Deus estabeleceu, nós não vamos ter problemas. Agora imagine que essas pessoas que tiveram esses problemas, todas elas tinham uma promessa de Deus. Todas elas esperavam em Deus. Alguns deles, como Abraão, Isaac e Jacó, todos eles, Deus falou pessoalmente com eles. Mas qual foi a razão da desgraça da vida deles? Eles, tomados pela síndrome de Adão, que é o que eu vou falar agora, deixaram que a serpente, que Satanás entrasse e trouxesse muitos problemas das famílias. O último homem que eu quero falar aqui também sobre a Bíblia, que é Nabal e Abigail. A Bíblia fala desse homem que quando o rei Davi cuidou por 1 ano dos campos deles, ele era um fazendeiro muito rico, ele desprezou o que Davi estava fazendo lá no cuidado, e aí ele criou uma situação que a família dele toda não foi assassinada por causa da sabedoria dessa mulher chamada Abigail. Ela agiu de forma estratégica. É muito linda essa história, porque às vezes uma mulher sábia, casada com um homem tolo, ela pode livrar a pele das destruições que esse homem mesmo pode trazer para si. Então, mais um exemplo de que como a sabedoria bíblica pode fazer toda a diferença na nossa vida. Posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos... Síndrome de Adão. Diga para a pessoa lá, aí, se tem um homem do seu lado, pergunta assim: você tem a síndrome de Adão? Será que esse rapaz aqui não está com síndrome de Adão? Síndrome de Adão? Será que cadê sua esposa? Estava aqui agora. Cadê? Não está com síndrome de Adão? Adão, onde está tua mulher? Ela estava aqui ainda agora. Só que ela correu. Ah? Eu estou vigiando, mas ela correu. Ah, tá. Foi isso que Deus perguntou. Cadê tua... A mulher que tu me deste. Vamos ver aqui. Síndrome de Adão. Homem fraco, casa sem governo. Vamos dizer juntos? Homem... Ok. O problema nunca foi só o pecado de Adão e Eva terem comido aquele fruto, mas sim o silêncio. O silêncio que Adão se manteve. A síndrome de Adão, amados, ela vai estar falando muito claramente das nossas ausências como homem. Quando Deus cria o homem, ele o faz perfeito. Mas quando a gente começa a olhar como as coisas foram feitas, olhando para dentro do jardim do Éden, a gente está falando sobre família, suas origens. Você sabe ali no livro de Gênesis, capítulo 3, eu não vou ler o texto para a gente acelerar,
Mas em Gênesis 3, você sabe aquela história, a mulher sai, Adão vai trabalhar no jardim, Deus tinha colocado eles como administradores do jardim, e quando Adão está lá distraído, Eva vem e começa a conversar com a serpente convence Adão de que aquele fruto seria algo maravilhoso, algo que lhe traria prosperidade para eles, algo que eles navegariam nas coisas espirituais. E o que aconteceu? Ela pega aquele fruto, ela come aquele fruto e ela entrega o fruto a Adão. O que Adão fez? O que Adão fez, igreja? Ele pega aquele fruto e ele come. E a inação dele, a inoperância, o fato de ele não ter questionado Eva, porque ele sabia que não era para comer. Ele sabia. Só que, quando nós falamos de uma síndrome, nós estamos falando de uma série de desprocessos orgânicos que pode acontecer no próprio organismo da pessoa e causar diferentes mutações ou doenças em um organismo. Na questão da síndrome de Adão, essa desconfiguração própria de nós homens, própria que está no DNA do homem, ela pode ser revertida. E eu quero que você entenda, porque na nossa fabricação, diga, na fabricação, como nós fomos fabricados, é uma maneira. Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Vamos ver o que esse terapeuta fala sobre quando Deus criou você, mulher. A primeira da criação foi o homem e a segunda foi a mulher. Olha só o que ele fala sobre isso, para você entender a perfeição. Quando Deus cria Adão, ele falou, isso sozinho não é bom. E aí o que ele fez? Ele tirou Eva da costela do lado do coração. Quando Deus criou Adão arquetípico, que é esse masculino universal, ele falou, isso sozinho não é bom. E aí o que ele fez? Ele colocou Adão num sono profundo e ele tirou Eva da costela do lado do coração. Isso tem um significado? Tem, ela protege o coração do Adão. E ela sai do lado, ou seja, ela é igual. Detalhe, quando você cria algo no seu processo criativo, o que é a criação mais evoluída e sofisticada, aquela que veio antes ou a última? Quando Deus cria Adão, ele percebe que existiriam melhorias, versão 2.0. Ele falou, não é legal que ele fique sozinho, isso não é bom. A única coisa que ele criou, que ele viu que não era boa, ele criou Eva, que foi uma versão 2.0 do Adão, para ser parceira idônea, igual e que sai do lado do coração da costela, que na hermenêutica psicológica é para proteger o coração. Essa função é arquetípica feminina. É a proteção afetiva e espiritual do lar, da unidade familiar. Que fantástico. Vamos aplaudir isso aí, olha só. Veja a perfeição realmente de Deus. E na criação e na formação dessa mulher, e Deus disse assim, eu vou colocar essa mulher para ser auxiliadora idônea. Alguém que vai estar lado a lado desse homem, porque nós homens temos algumas incapacidades. Quantos homens temos aqui? Diz amém, meu irmão, amém. Vou perguntar de novo. Quantos homens tem aqui, meu irmão? Aí, tá aí. Essa incapacidade, ela é natural nossa de algumas coisas. E Deus diz assim, não é bom que o cara esteja só. Tem mais, não é bom estar só. Ainda vou botar alguém para auxiliar esse retardado. Quer dizer, essa pessoa. Nós precisamos de auxílio. Você precisa de auxílio? Aqui, tenta jogar uma câmera aqui nesses dois. Pastor César Pedrosa aqui. Vocês têm êxito nos negócios? Você precisa de auxílio? Claro que não. Você é um homem inteligentíssimo. Você é um cara que vai embora, que decide, que resolve. Para que uma mulher? Sim, ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho? Sim. E tinha que ser uma mulher? É de preferência, né? De preferência, né? O mundo não... Árvore que te ordenei que não comesse. Com quem Deus está tratando? Adão ou com Eva? Com Adão. Homens, com quem Deus está falando? Com o homem, diga com o homem. Mas não foi a bendita, não foi a mulher. Quando Deus olha para a tua casa, Ele chama o responsável da casa. Quem é o responsável, igreja? Vou fazer uma pergunta aqui para os homens. Quem é o responsável? Diga eu. Quem é responsável? Quem é responsável, Roberval?
Quem é responsável, Júnior? Quem é responsável, pastor Júnior? Quem é responsável, Júnior? Muito Júnior, muito... Nome popular confunde, né? Quem é responsável, Anderson? Diga eu, diga sou eu. Deus vai... Não, mas a mulher... Ei, vem cá. É você. Eu quero ouvir os homens aqui, diga sou eu. Eu quero alinhar aqui os homens com o teu pastor e tome a posição minha como sacerdote e um pai espiritual para dizer, sua casa tem que ser assim. Nós, como homens, temos fala. E quando as coisas derem errado dentro da tua casa, a responsabilidade não vai ser ela. Igual eu perguntei aqui daquele homem, cadê tua mulher? Ela saiu, você viu? Afinou até a voz, fala grosso, na hora disso, a pastora já voltou. Cadê tua mulher, rapá? Ela saiu. Ela saiu. Cadê o vozeirão, né? O vozeirão, sei lá. Ele saiu. Deus vai chamar, a conta é sua. Diga, sou eu. Cadê os homens? Sou eu. Agora eu quero você falar como homem, mais forte. Mais forte. Deus chama a responsabilidade da família, quem é? Sou eu, diga, sou eu. Sou eu. Fique de pé, homem, só para você olhar os homens que tem aqui. Agora diga assim, é comigo. Diga, esse cara sou eu. Não vem com romantismo de Roberto Carlos, esse cara sou eu. Agora diga, o cara sou eu. Olha pro cara ao teu lado para dizer, esse cara sou eu, quero ver. Agora, mulher, olhe bem para a cara desse sujeito que está falando isso que é seu marido. Diga aí, esse cara sou eu. Pode sentar, pode aplaudir, gente. Pode aplaudir o senhor. Agora, já que você é esse cara, olha o versículo 17. Versículo 17. E Adão disse... Deus, ele falou, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Desculpe, é o versículo 12. Eu falei errado. Adão disse, a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Tá? E aí Deus dá uma sentença no versículo 16 sobre as consequências. E no 17 Deus vai falar para Adão, que hoje a gente vai falar que é os homens da igreja. Na próxima semana a apóstola vai dar mais ênfase ao papel das mulheres. Eu quero falar aqui hoje muito aos homens. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher. Deus disse, porque você não tomou responsabilidade daquilo que era sua função. Diga, minha função. Aquilo que era a sua função, você não tomou. E aí o que Deus diz? Por conta disso, a maldição, ela vai estar sendo o quê? Estabelecida sobre a terra. Ok? A maldição entra quando você não toma o seu papel e você permite que o mal se instale na sua casa. Aí, como é que se manifesta essa síndrome, então, na gente? Vamos passar aqui. Como é que se manifesta essa síndrome? Quando eu não tomo papel. Por exemplo, no dia a dia nosso, do lar, né? Essa síndrome de Adão, a gente foge de conversas difíceis. Quando a mulher diz assim, a gente precisa conversar, os homens fogem. Idônea. E às vezes os homens pensam que o falo, que é uma palavra técnica para pênis, usado na psicanálise, o falo, Freud dizia, falo tem poder, porque os homens quando estão eretos, eles têm a sensação de ser o dono do mundo. Não dá nem para dizer sim ou não, não pode. Mas não é sobre isso. Não é um pinto, não é uma sexualidade, uma genitalidade satisfeita que vai trazer paz e resolução para a família, porque é muito mais que isso. E eu posso ouvir amém, igreja? E quando o apóstolo Paulo, volta para o texto aqui, apóstolo Pedro, diz vivei a vida comum do lar, ele está falando de uma prática que precisa, Alex, ser vivida, uma prática, Eric, que ela tem que ser incorporada, eu tenho que absorver isso, eu tenho que botar isso dentro de mim, que é a sabedoria. Bota na versão NVI, que ele vai falar mais claro sobre isso, da questão dos homens. Ele vai dizer, tá? Isso aqui hoje esse é um culto de ensino para a família na igreja. Eu posso ouvir amém?
Nossas famílias não vão ser destruídas por esse inferno aí fora. Sua casa não vai ser destruída pela ausência de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, os sacerdotes aqui, estou te ensinando o que a Bíblia diz que você tem que fazer. A primeira coisa, você vai ter que se tratar dessa síndrome de Adão, que é a ausência, uma ausência total. Não é casa e comida que faz uma família feliz, simplesmente. Ele diz assim, Pedro, numa versão mais clara: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam o quê? Sábios. Sábios no convívio com sua mulher. Você vai ter que ter jogo de cintura. Amados, conviver com uma mulher não é simples, porque, segundo as pesquisas, eu não acredito muito, mas são pesquisas muito sérias, feitas por universidades sérias, mas eu acho que tem manipulação. Mas são sérias, que a mulher é um pouco mais inteligente que os homens, mas eu não sei não. Acho que as mulheres deviam pular mais com essa pesquisa mentirosa, mas é verdadeira. Que antagonismo, né? Uma pesquisa mentirosa, mas verdadeira. E as mulheres têm a versão 1.2 dos homens, a gente é a versão 1.0. Deus disse assim, 1.0 não dá, deixa eu fazer uma versão nova aqui, 2.0, 5.0. Por quê? Agora, a mulher, a Bíblia diz, mulheres sejam sábias, porque essa ferramenta toda, quantos já viram aqui? A gente vê o tempo inteiro, em São Paulo especialmente, né? É o lugar no país que tem mais veículos de luxo, né? E é o lugar nas Américas que mais acontece acidentes com carros de luxo, né? Você pega uma Ferrari, você pega um carro de luxo de $500 mil, 2 milhões, e os caras arrebentam, eles estão com uma máquina. Você pode ser, mulher, essa máquina, e você estraçalhar o seu casamento, arrebentar, você ter esse potencial todo, que é essa máquina, essa habilidade poderosa, e você atropelar seu marido, atropela seus filhos, destrói sua casa. Então não adiantou você ser essa máquina. Faz sentido, igreja? Faz. Então Deus diz para as mulheres, mas hoje eu quero falar aqui a sabedoria. Deus diz, você homem vai viver com sabedoria. Então você, hoje eu quero te instruir na palavra, que é importantíssimo você buscar compreender e discernir as coisas. Então aqui a síndrome se manifesta, eu preciso ter sabedoria que quando eu me torno um homem omisso no casamento, as coisas estão acontecendo dentro do casamento, eu não quero falar. A gente já falou tanto, nunca resolve. Nunca resolve, então você tem que buscar alguém que pode te ajudar a resolver. Não pode ser omisso na paternidade, fala com teu filho. Não, você homem tem que ter a última fala junto aos seus filhos dentro da sua casa. Eu posso ouvir amém, homens? Apóstolo, não sei não falar, porque toda hora que eu falo, eu vou bater nesses meninos, só batendo. Porque eu já falei. Por isso que eu prefiro que ela fale lá, que ela sabe falar com eles, eles obedecem a ela. Frouxo. Seu bananinha. Falta inteligência. Como é que você vai ter habilidade para lidar com seus filhos? Você tem que dizer, Deus me dê sabedoria. Porque a Bíblia diz para os pais. Pai, mãe, não irritem os filhos de vocês, para que eles não desanimam, desfaleçam. Então eu tenho que ter habilidade com os filhos. Isso é falta de pancada. Animal, tu apanhou tanto, funcionou para ti? Porque hoje a gente está falando as coisas assim. Pancada resolve, igreja? Ajeita, ajuda? Ajuda. Eu sou fruto de... Se a minha mãe tivesse aquela... fechar a cara, eu nunca bati em vocês. Eu disse, não era a senhora que não lembra. Mas a minha mãe, ela teve 7 filhos, 6 homens. Imagina 6 homens dentro de uma casa. Homem é testosterona, homem é sobre poder, homem é sobre competição, homem é sobre quem manda, homem é sobre quem tem a melhor ideia. Homens masculinos firmes, homens afeminados com energia feminina, não decidem, não resolvem, vivem no colo da esposa. O que a esposa faz? Amor, para onde a gente vai? Para onde você quer? Amor, o que você quer comer hoje? O que você quiser eu como. Amor, como que a gente faz? O que você decidir da casa tá bom. Amor, o que a gente faz? O que tu acha da gente mandar o menino para não sei o que lá? Manda, amor, tu que sabe. Você é um irresponsável. Sua mulher olha para você, ela não te admira. Quando você, dentro do casamento, é omisso,
Você é essa pessoa sem opinião, sua mulher olha para você e acha você um fraco, um frango. Tem mulher querendo dizer, amém, é isso aí, obrigada. Mas aí o frango está do lado, ela... Ura lá, baixaia, usa o homem, deixa Deus usar o profeta. Então, quando a gente é omisso na paternidade, e outra coisa, omisso na nossa fé. Adão, na síndrome dele, os membros online estão participando, está lá assistindo. Temos quantas pessoas online, pastor? Nas vê aí nas nossas plataformas, que temos muitas pessoas que participam conosco no culto, e elas vão participando, vão dizendo amém. Você grita amém daquelas, grita amém de lá, elas teclam, faz parte da igreja desse milênio. Outra coisa aqui, como manifesta, vamos ao próximo slide aqui, o que acontece quando esse homem fisicamente está presente na casa, mas ele é ausente emocional e espiritualmente? Você pode estar dentro de casa, mas se você chega, é só TV, é só futebol, é só Flamengo. Uma vez Flamengo, que Jesus te liberte sempre. Está aqui o pastor, aquele rapaz que fala, filho do pastor Júnior, pastor, flamenguista, gente. Ele disse assim, apóstolo, louve a Deus. Metade da sua igreja é flamenguista. Eu disse, meu irmão, vamos orar. Mas a gente, quando fica ausente emocionalmente, eu sou só o cara que dá dinheiro, que está ali, que vou. Sua esposa perde a admiração. Aí ela não tem vontade nem de deitar contigo, porque tu não opina. Deus disse às mulheres, eu não li no texto, mas Deus disse, o teu desejo será para o teu marido, e ele trará governo sobre você. Quando você, homem, não traz governo sobre sua mulher, você é um bananinha. Trazer governo não é você ser grosso, isso está no nosso DNA. A gente é grosso, fala grosso, responde, porrada, pade. Não é sobre isso, é sobre firmeza, é sobre direção. Amor está decidido. Não, amor, em nome de Jesus. Não, porque Esther, em nome de Jesus. Não, porque não sei que lá, não sei que lá, não dá certo, gente. O problema é que nesse remeleixo, ela pode me convencer. A mulher tem 2 áreas, 2 centros de fala no cérebro. Lembra que é a versão 2.0? A gente só tem um. Homem. Quando a gente está falando, está usando um único centro. Quando a mulher está falando, ela está usando os 2. Aí a gente começa a discussão. Aí ela... O outro já está pronto. Aí o cara fala... Aí a gente olha assim e diz assim, né, que essa bicha tem razão. E essa super habilidade, mulher 2.0, pode fazer sua Ferrari destruir a casa. Sara trouxe problemas para Abraão. Rebeca botou os 2 filhos amados em maldição. Que ela disse, eu vou perder meus filhos. Culpa dela. E o filho disse, mãe, não faz eu enganar o papai e o mano, mãe. Porque a gente vai ser amaldiçoado. Cala a boca! Que venha a maldição sobre mim. Venha a maldição sobre mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Uma Ferrari. Enganou o velho, enganou o marido. O bicho estava cego. Ela fez todo um esquema lá. E o filho, mãe. Aí ele, filhinho de mamãe, um homem já adulto, seguiu a instrução de quem? Da mãe. Seguiu a instrução da mãe. E quando ele segue a instrução da mãe, ele... Por isso você que é adulto... Você que é homem adulto, você não tem que estar obedecendo sua mãe. Ave Maria, pastor, que história é essa? Sua mãe, a função dela acaba na vida adulta. Você só lhe deve honra e respeito. E essa mulher que você casou é ela que você tem que honrar. Quando sua mãe começar a falar mal dessa tua mulher, mãe, pode parar. É minha mulher. Não, você... Mãe!
Não aceito que a senhora trate a minha esposa assim. Essa égua vive me colocando contra ti. É por isso que eu não queria que tu casasse com ela. Mãe, se a senhora não respeitar a minha esposa, eu não piso mais na sua casa. Que crente fuleiro é tu? Fuleiro da fuleiragem mesmo. Eu sou do respeito. E se a senhora não se respeitar a minha esposa, a senhora, além de trazer maldição para o meu casamento, a senhora me amaldiçoou. Mulher 2.0, tu não quebra essa tua Ferrari e mata os homens, mata filho. Por isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a mulher tem que viver com sabedoria, mas também tem que viver, o homem tem que viver com sabedoria. Esse homem, quando vive no modo sobrevivência, você só trabalha para trazer comida, vem à igreja, senta para assistir futebol. E às vezes a família está com crise. Às vezes, amada, a gente tem que fazer um dinheiro extra para trazer para casa. Posso ouvir amém? Às vezes faz um bico, faz um curso, se especializa, cresce, busca algo. Que habilidades você tem? E se lhe falta esse emprego, o que você vai fazer? Tem mulheres que vivem debaixo de muita angústia. Meu Deus, se esse homem perde esse emprego, estou acabado. Vive doente, dor na perna, dor nisso. O cara não tem nem 40 anos e ela está lá dando remédio para o neném. Aí você virou o marido reborn. Cadê o marido reborn? Tem marido reborn? Tem, gente. Os maridos reborn. Olha aí o marido reborn. Ele não ajuda em casa, não conserta as coisas. Tem mulher quase chorando. Apóstolo, eu estou vindo para esse culto mesmo. O meu neném reborn está aqui. Não toma iniciativa, danzinho nojento. Minha mulher sabe de tudo, minha mulher faz tudo. Graças a Deus para essa mulher. Não cuida dos filhos, Deus me livre, não sei nem cuidar de mim, eu sou filho dela. Não treina, para quê? Poxa, o bucho está lá, não vê mais nem o pinto do bucho tão grande que é. Aí sua mulher lhe vê nu com aquele bucho, uma mata atlântica embaixo, ela não enxerga o miserável lá de baixo. Você quer que essa mulher se atraia por você, o neném reborn? E a função desse homem, curtir fotos de outras mulheres. E assim, ele vem de fábrica, tá? É um endemoniado negócio desse aqui. Marido reborn. Compre o seu. Você aposta, eu quero vender o meu. Não, irmã, tu vai orar pelo teu. Ok? Outra coisa aqui sobre a síndrome, pode passar. Quando o homem se cala dentro de uma casa, olha só o malefício da nossa ausência de homens. Quando a gente se cala, o diabo fala. Porque Eva foi seduzida pela serpente quando Adão estava ausente. O inimigo assume o controle. O casamento adoece. Como o nosso calar? Mas se tem... Aí é o que Deus diz. Você tem que viver com discernimento. Cara, abre a boca. Se posicione. Diz alguma coisa. Se você não sabe o que dizer... Quantas vezes eu digo para Esther assim, amor, e o que você acha que a gente tem que fazer? As mulheres, mano, 2.0, lembra? A gente é 1.0, ela é 2.0. As mulheres, elas sempre têm uma solução. Às vezes é errada. Mas elas têm. Aliás, elas não têm só, mas às vezes têm milhares. Mas às vezes os homens não sabem mesmo o que fazer. Aí, cara, pega o telefone, até clamando, Pastor Júnior, o senhor que afinou a voz agora, eu estou com um problema aqui, eu não sei, minha mulher falou isso aqui. Aí eu disse para ela que eu ia orar. Mas antes de orar, o que o senhor acha? Peça conselho. Aqui nessa igreja tem muitos homens sábios. Queria que pelo menos um tivesse vindo hoje para dizer amém. Tá vendo como é retardado? Olha só, é assim. Lembra aquele cara que estava mexendo no saco? Eu sou assim, para abrir um saco, eu fico tirando, a minha mulher fica olhando. Para não estragar o saco, né? Aí vou lá, e ela, a minha esposa e a minha filha mais velha. A minha filha mais velha, como é mais jovem, pai, me dá aqui, pai, me dá aqui. Esse poder e essa habilidade. A habilidade da mulher é como ela vai lidar para esse cara soltar esse saco logo.
Mas a minha habilidade é entender, eu estou com 2.0, eu preciso ser melhor do que eu estou acomodado. Sim ou não, homens? A sabedoria, cara, como é que eu faço? Eu vou pedir conselho do pastor Júnior, vou ligar lá para o pastor Sandro, vou ligar para o pastor Marialva, eu estou ruim nos negócios. Como é que eu faço? Liga para o pastor César. O pastor César orienta muita gente financeira. Meu Deus, eu não sei como ajeitar minha casa. Liga para o pastor Solano. Pastor, como é que eu faço com isso? Pastor, eu estou precisando de sabedoria. O que eu faço? Vai ler o livro de Provérbios. Quer sabedoria? Provérbios. Se você incorporar sabedoria em você, você vai ver quantas bênçãos Deus vai trazer a você. Agora, quando eu me calo, o inimigo assume o controle. Olha o que o diabo faz com os nossos filhos. O casamento adoece. O que mais que acontece quando eu me calo? Os filhos se perdem. O caos entra pela porta da omissão. Por isso sua mãe falou que não é e não vai. Poxa, pai, não sei o que lá. Quando você deixa, o que tua mãe decidir, meu filho? Deixa eu assistir, o Flamengo está perdendo mesmo. Não quero nem saber de nada, o mundo acabou. Não, o que sua mãe disse? Mamãe disse que eu posso ir. Para onde? Aí você vê, não, você não vai não. Mas mamãe deixou, mas eu não deixo. Mas a mamãe deixou. Você vai brigar com ela, briga com ela, com você, até com a tua avó que está morta. Sua fala discirna. Porque às vezes as mulheres, filho dobra a mãe. Dobra ou não dobra? Vou dizer uma coisa sobre crianças, filhos adolescentes, filhos jovens e filhos sem vergonha grande. Quando lida com pai e mãe, se tem alguns interesses deles, se desbancar a mamãe a hora eu desbanco, se é para desbancar papai eu desbanco, o interesse é meu, quando os filhos são manipuladores. Então você tem que ter consciência que os seus filhos também podem botar você contra seu marido. Bota ou não bota? Bota. Aí você abestada, briga lá porque o teu marido, teus filhos botaram você contra o teu marido, aí briga o teu marido quando vê o cara tá lá, ele que não presta dentro de casa. Não faça isso com seu homem. Mas mãe, o papai está errado. Eu vou resolver de outra maneira. A senhora sempre fica do lado do papai. Cala a tua boca. Tu enrola essa tua língua. Não, mulher, não fique do lado do seu filho contra seu homem. Você está perto, mas ele está errado. Você vai driblar isso de outra maneira com sabedoria. Amém, igreja? Estamos dizendo princípios da palavra de Deus, como você faz as coisas. Esse Adão, a gente naturalmente já se ausenta de casa. A gente já se ausenta emocionalmente, está no nosso DNA. Trabalho, quando alguns trabalho, casa, trabalho, muito cansado. Homem vem do trabalho cansado. Cansado, cama, foi demais, foi pesado. Meu Deus, quero descansar. Meu Deus, vou assistir o jogo. O Flamengo vai perder de novo, mas tudo bem. Eu me conformo. E aí vai, e tá cansado. Jornal, assistir o Jornal da Noite. Meu Deus, a guerra. Meu Deus, mata logo o Xandão. Não, meu Deus, eu sou crente, não posso orar isso. A mulher, ela vem do trabalho. Será que os meninos comeram? Fez a tarefa. Meu Deus, se o menino tiver sujo, hoje eu quebro ele na pancada. Meu Deus, ainda tem aquela roupa para lavar. Meu Deus, eu tenho que sair, que vai ter um encontro da célula. E ela está lá dentro do ônibus, ou dentro do carro, voltando. Ainda vou fazer isso. Meu Deus, amanhã essa semana está pesada. Eu vou ter que pegar isso, ajeitar esse negócio lá na empresa. Eu vou resolver. Rapaz, amanhã eu vou dizer na cara do fulano. As mulheres, sim ou não? As mulheres, elas vêm com a cabeça assim. Aí quando ela chega em casa, ele está lá. Amor, tu nem sabe, eu tô tão cansado. Aí você olha assim, ele nem cuida da casa. Ele não faz nada em casa. O trabalho dele passou o dia todo sentado. Você correu para cima e para baixo. A tua cabeça não entende, mas deixa eu te dizer, ele está cansado mesmo. Ah, você fala porque você é homem. Não, ele está cansado. A cabeça, lembra que eu te falei das nossas incapacidades? Pô, o senhor quer acabar com os homens. Não, eu quero te falar da nossa síndrome. Está cansada e a sua estratégia é assim. Não traz problema para o seu marido no final do dia, na hora que ele chega do trabalho. Ah, o bebezão reborn. Não interessa. Ele é meio reborn mesmo nessa hora. O que você vai fazer? Vai ter a hora que você vai tratar a coisa. Tem a hora certa para tratar. Mas eu quero resolver agora. Porque se eu não resolver... Cala a boca, Sara. Tu viu o problema que a Sara meteu a gente até hoje?
Até hoje, essa briga no Oriente Médio, dedo de Dona Sara, que empurrou uma empregada linda para Abraão. Ela com 80 anos, Abraão com 100. Aí ela diz, quer saber, uma ideia boa. Deus, eu vou te ajudar. Mulher gosta de ajudar Deus, que é o negócio. Aí pegou uma egípcia. As mulheres egípcias eram lindas. Diz, Abraão, nós vamos fazer uma barriga de aluguel. Abraão disse, o que é isso? Sara, o que é isso, Sara? Abraão era um homem manso. Igual eu, uma pessoa mansa, equilibrada. Que se deixar minha mulher manda. Manso. E aí ela disse assim, H, entra aqui. Bota uma música de poder. H, entra aqui, H, entra. Não é assim que aquelas modelos andam? Isso aí é possessão. Sem inveja de uma mulher. Aquelas modelos não andam. Abraão olha ela. Oi. Abraão ficou calado. É para fazer quando o menino, Sara? O velho tinha 100 anos, mas quando ele viu a gata de 20, linda. Júnior, teu olho fez bem assim, te converte, rapaz. Ele viu a gata lá, a egípcia. Sim, dona Sara. É para fazer filho? Você sabe que o corpo fala, né? Aquelas mulheres que chegam, quando elas fazem assim, elas estão dizendo, está disponível. Joga a vagina para frente. Exatamente, joga a vagina para frente. E o cabelo? Joga a rede. Cai, e o otário bobo cai. Mesmo, o bobo cai. Bobo cai. São homens que estão na síndrome bem vivida dentro deles. Abraão deita com Sara e gera um filho chamado Ismael, que é o pai de todos esses árabes. Aqui temos muitos árabes, descendentes de árabes, a nossa nação é muito complexa. Isso está falando mal da gente? Não. Deus me livre. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Caminhando para o final, filhos se perdem, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. Eu quero que você fique de pé. Deus nos criou. Eu tenho que assumir meu sacerdócio. Eu queria colocar, apóstolo, aqui uma coisa que eu acho muito fundamental na questão do Adão, e até para os homens conseguirem perceber isso. Quando Eva chega, após ter comido o fruto, ele foca na Eva, mas ele esqueceu completamente que a primeira relação dele não pode ser com a Eva, tem que ser com Deus. Por que Adão não conseguiu trazer esse governo quando Eva já estava no cativeiro da serpente? Por que ele não conseguiu governar isso? Porque ele tirou o foco do princípio, de guardar o princípio. E aí, apóstolo, eu quero dizer assim, se você guardar mais a esposa do que a Deus, você perderá a sua esposa. Se você guardar mais o terreno do que o celeste, você perderá o terreno. Se você se importar mais com o seu trabalho do que com os valores e os princípios de Deus para a sua vida e casa, você perderá a sua vida e a sua casa. Se você perceber bem, homem, o maior erro de Adão não foi ter comido a fruta. Isso foi só uma consequência. O maior erro de Adão, que ele esqueceu de guardar o princípio. Ele esqueceu do princípio de não comer. E ele estava mais embriagado com ela do que com o princípio. Quando nós mulheres
sagradas sacerdotisas, quando mais se sentem desprotegidas, quando homens não têm caminhos dos céus. Quando vocês perdem o céu, perdem a palavra, ou não se querem formar homens de palavra de Deus. O que mais atrai uma mulher de Deus não é um homem com poder sexual, é um homem de Deus. Ele também vai ter isso. Mas a minha palavra para fechar aqui aos homens é a maior carência de uma mulher, é um homem de Deus. A maior plenitude de uma mulher é um homem de Deus. Por quê? Porque ela foi feita para ele. Adão não foi feito para Eva. Adão foi feito para o governo do mundo. Ele perdeu, porque ele perdeu o princípio. Então, nessa palavra aqui, que é ensino para as famílias, homens, o que nós mais precisamos de vocês é que vocês não tirem os olhos de Deus e não negociem princípios. Não negociem princípios, porque depois que a serpente entra na casa, só uma coisa vai vencer: o princípio de Deus, a vida de Deus. Por isso, eu sei que a devolução, que o resgate dos homens em Deus é a salvação da família. O resgate de homens comprometidos com a palavra e comprometido com o princípio. Por isso que Pedro diz: discirna, entenda que é os valores divinos para a sua família. Eu quero, como Deus nos diz, que essa é uma habilidade, a sabedoria é uma habilidade que nós podemos receber de Deus, adquiri-la e desenvolver. A sabedoria é algo que eu desenvolvo com conceitos, com conteúdos. A Bíblia diz: compra a sabedoria. A Bíblia diz: adquire a sabedoria, pague um preço por ela, porque ela vai te dar riquezas, honra. Pode ver, o problema que você está vivendo hoje dentro da sua casa, se você, homem, não foi o que se ausentou, ou foi o omisso, ou foi o que deixou as rédeas só nas mãos da sua mulher. E eu não estou falando sobre questões machistas aqui, até porque semana que vem a apóstola vai vir aqui com as mulheres. A gente comete muitos erros dentro da conjugalidade, tanto o homem como a mulher. Nossas famílias estão muito disfuncionais, nós estamos sem referência. Olha a primeira dama desse país pegando o beijo do outro presidente nas costas do marido, fazem chacota dos referências da nação, colocam um frango e dizem que é a mulher do presidente, gente. Então não tem, nós estamos sem referência, nós temos que olhar para Jesus. Essa semana a gente estava rindo que a gente teve visto tantas atrocidades nas famílias, que a gente disse, alguém comentou assim, olha, a gente estava comentando, será que Jesus já voltou? E a gente ficou, porque tanta loucura. Mas eu quero te dizer, é essa palavra que nos rege, é essa palavra que você tem que seguir, doa quem doer, que é a bênção do Senhor, você tem que buscar. Eu queria que você que é homem, que está aqui hoje, jovem, solteiro, casado, e você precisa de sabedoria, que essa palavra falou com você, eu vou vencer essa síndrome. E você, queria que todos os homens viessem ao altar de Deus para nós orarmos e encerrarmos esse culto e nós abençoarmos. Eu quero que os pastores e os seminaristas subam aqui comigo, só os homens. Os pastores e seminaristas que estão presentes, venham. Eu vou te esperar e nós vamos encerrar esse culto com uma oração. Mas você já vem de cabeça baixa dizendo: Deus me dê sabedoria. Porque tem horas dentro da nossa casa que a gente não sabe o que fazer. Tem horas dentro da nossa casa que a gente perdeu referência. Tem horas dentro da nossa casa
que a gente veio de lá, que a mamãe resolvia, que a mamãe dava um grito, resolvia. E você não gosta nem de grito, e não é para ter grito. Mas você vai chegar nesse altar e vai dizer: Deus, conserta a minha casa. Porque o problema, pastores, estendam as mãos já, eu quero que vocês estejam orando enquanto eu estou falando aqui. O problema são as nossas ausências. O problema é a gente achar que a mulher que a gente tem é boa demais para resolver tudo. E às vezes a gente tem uma mulher frustrada do nosso lado, que a gente é um bananinha, porque a gente deixa as coisas achando que ela vai resolver. Você não é o cara da resolução. Passar meses para resolver um problema dentro de casa, um conserto, um negócio que ela pediu para resolver, uma fala que você tem que chegar com seu filho e dizer: vem cá, o que é isso? Uma fala que você tem que se posicionar. Outra hora que você vai dizer: amor, para, deixa que eu resolvo. Você vai dizer: Deus, sara minha casa, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu oro agora por esses homens. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro por cada homem agora. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu peço o Espírito Santo. Esses homens, todos esses homens que vieram aqui, que tiveram a coragem de vir e dizer: me dê sabedoria. Peça sabedoria, diga: me dê sabedoria, Senhor. Me ajuda a viver com discernimento a vida do meu lar. Você que vai casar, que é um jovem solteiro, eu estou vendo vários jovens solteiros aqui. Diga: Deus, me ajuda a aprender agora para não fazer coisas erradas. Talvez você está aqui e você está fazendo igual o teu pai, meu. Cara, tu está fazendo igual o teu pai. Diga: eu não vou ser igual ao meu pai. Jesus, me sara. Eu não vou abandonar minha casa. Eu não vou abandonar meus filhos. Eu não vou deixar os filhos destruir. Eu não vou deixar minha mulher destruir meus filhos. Porque nossa esposa pode, com boas ideias, assumir o governo da casa e botar a família em risco. Essa responsabilidade é nossa, homens. Elas têm o papel, mas hoje Deus nos chama. Sai dessa lerdeza. Você vai dizer: Deus, me tira desse lugar. Me tira desse lugar onde eu estou. Aralabaxá. Hoje você vai decidir quebrar esse grilhão de maldição, essa falta de sabedoria, essa falta de coragem de assumir o sacerdócio da sua casa. Coloque a mão no seu coração e diga: eu vou assumir o sacerdócio da minha casa. Homem de verdade, Senhor, te apresentamos hoje homens de verdade, homens que não mais serão omissos, homens que não mais serão preguiçosos. Toda preguiça espiritual seja repreendida em o nome de Jesus. Toda síndrome de Adão, em o nome de Jesus. Pai, homens com infantilidade, homens com ação infantil, nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos a infantilidade. Homens, se posicionem hoje como protetores das suas casas. Se veja protegendo a sua esposa agora. Se veja visualizando você sendo protetor dos seus filhos, sendo o referencial para filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, se levantam homens de verdade aqui hoje. Não mais delegarão para a esposa. Você com sabedoria, com amor, com discernimento, você vai ser o referencial da sua casa. Comece a olhar seus filhos. Veja, visualize seus filhos, suas filhas olhando para você. Sem dúvida de quem é o sacerdote da casa. Não mais procurarão mamãe para resolver. Procurarão o pai, o sacerdote. Terão segurança nisso. Pai, em nome de Jesus. Hoje levanta-se um novo tempo na sua vida. Um novo tempo de sacerdócio, restauração
e sacerdotes aqui Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esses homens que vêm ao teu altar, esses homens que têm necessidade de transformação, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Que o Senhor remova todo bloqueio, todo impedimento, todo estancamento, toda letargia sacerdotal. Que eles sejam reposicionados em Ti, que eles busquem através dos Teus princípios, através da força que eles têm, não para disputar, mas a força para conquistar, a força para avançar, a força para não ficar paralisado em ver as situações, estarem apáticos, estarem alheios, sabendo ou transferindo responsabilidades. Pai, eu quero declarar que esses homens serão levantados como uma geração transformada na tua presença. E o Senhor remova, meu Deus, todas as raízes de iniquidade, aquilo que impede, aquilo que trava, aquilo que se torna, meu Deus, um estancamento na vida deles. Que eles saiam da posição de acomodação, mas que eles se posicionem na força do Senhor, na força da palavra, na força do princípio. Hoje eu declaro que o Senhor está iniciando um novo tempo na vida desses homens, sacerdotes reais, homens certos e homens que verão a diferença na sua casa. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Faça essa oração cantada. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Você, igreja, vai orar. Vai fazer essa oração cantada de novo. Espírito de Deus, Espírito Santo, vem sobre nós. Faz mudança aos céus e diga: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Enxuga essas lágrimas, meu Deus. Sara todas as feridas, restaura nossas me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz como os seus lábios declare: entra na minha casa. Só você, igreja. Somente os sacerdotes. Levante suas mãos o mais alto. Só os sacerdotes. Diga de novo. Entra na minha. Fecha seus olhos e faz essa oração, meu irmão. Mexe. Só os olhos. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem. Faz um milagre em mim. Sacerdotes, olhem para mim. Não deixe a imoralidade destruir o casamento. Não deixe mulheres vadias ou prostitutas entrarem em você. Não repita o erro do seu pai. Não destrua o futuro dos seus filhos. Talvez o seu futuro foi destruído. Você teve que lutar mais porque o teu pai se ausentou e tua mãe que foi a heroína da história. Eu sei o que é isso porque eu vim de um lar que a minha mãe teve que ser heroína. E eu sei as dores que a minha casa, os meus irmãos tiveram por causa de um pai irresponsável que nos causou muitas sequelas e que fragmentou a prosperidade da nossa família, destruiu. Não faz isso com seus filhos. Não deixa a síndrome do descaso, não deixa a casa na mão da tua mulher. Ela vai ter governo, a Bíblia fala do vai falar, semana que vem a apóstola Esther vai falar sobre o governo da mulher na casa. Nós não estamos falando de você ser um macho ridículo que destrói sua casa, não. Nós estamos falando do homem que assume a casa junto com a esposa, que nós, como nós precisamos dela, mas
Se nós nos ausentarmos, a maldição entra. E não vai adiantar jogar a culpa aqui. Bota a mão no seu coração, igreja. Eu quero fazer a oração final e eu quero te abençoar. Deus, cada homem que está aqui nesse altar, o Senhor sabe as guerras que nós homens temos para nos mantermos íntegros diante de Ti todo dia. O Senhor sabe como essa síndrome, essa coisa nossa que vem no nosso DNA, do descaso, da brutalidade, da ignorância, da desconexão tão fácil, como é fácil desconectar da esposa, desconectar dos filhos, desconectar-se da casa e até do lar. O Senhor disse: vivei com sabedoria. Tenha a nossa parte, Senhor. Que isso entre no entendimento desses homens aqui, dessas mulheres. Que a tua sabedoria permeie o entendimento de forma profunda. E que a sabedoria destrua, meu Deus, os requisitos, meu Deus, da obtusidade, da tolice, meu Deus, do descontrole, meu Deus, das pulsões sexuais descontroladas que trazem a imoralidade para o leito, para a cama e destrói, rasga coração de esposa, rasga coração dos filhos, destrói as finanças e compromete o futuro. Abre os olhos do espírito desses homens, meu Deus, para que percebam, meu Pai, que em nome de Jesus nós temos que ser guiados pelo Teu Espírito. Entra de fato na nossa casa, em nossos corações, no nosso entendimento. Concede a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua Palavra, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que entendamos completamente o amor de Cristo, a graça do Senhor, e construamos famílias saudáveis, sólidas, que farão diferença, Senhor, dentro mesmo das nossas parentelas e na nossa sociedade. Toma esses sacerdotes dessa igreja, faz uma revolução nas nossas famílias desse seminário, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, igrejas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor enquanto você declara ao Senhor que entre na tua casa.